Olá, a paz do Senhor Jesus aos nossos alunos da idade. Estamos de volta com as nossas aulas. Estamos estudando uma nova matéria. Estamos estudando Epístola aos Hebreus. Vamos aí então para os nossos slides. Está? Bom, a primeira coisa que nós vamos ver aqui na nossa introdução, vamos falar um pouquinho sobre o tema da Epístola aos Hebreus. Tranquilos? Lembrando aos irmãos, quando se trata de tema do livro, nós temos comentaristas que vão dar um título, né, um tema específico que diferencia de outros comentaristas. Ok? Vamos lá então. Olha lá. Então, o autor aqui do nosso livro está colocando que o tema de Hebreus é a superioridade de Cristo. Porém, outros comentaristas vão dizer que o tema de Hebreus seria o melhor conserto. Tranquilos? Tá ok? Os irmãos sabem, né? E todas as vezes que aparecer um destaque aí em vermelho, pode ser que caia na prova. Tranquilos? Vamos lá? Então, de acordo com esta epístola, pela posição assumida por Cristo, à destra de Deus Todo-Poderoso, podemos prosseguir firmes na fé. Tá? Bom, já no início do livro, nós temos aí o autor de Hebreus colocando Cristo como advogado. Olha só, de fato, nenhum outro livro da Bíblia descreve de forma tão abrangente e plena a posição de Cristo como nosso intercessor junto ao Pai. Então, o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, ela abrange de forma plena, né, essa posição de Cristo como intercessor. Muito interessante, então, aprendermos o livro, a Epístola aos Hebreus. Bom, se Cristo é o nosso advogado, em que área ele atua? Digamos assim, né? Vamos lá. Ele é o intercessor que desceu do céu. Olha só. Deus manifestou seu Filho Jesus Cristo. Então, o intercessor que desceu do céu é a manifestação do Filho de Deus, né? Que nos resgatou, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito para o resgate da nossa vida, né? Nós temos aí o intercessor junto ao trono do Pai. O Filho efetuou a nossa redenção, tá? E em seguida, o intercessor que permanece junto ao trono do Pai, tá? O Filho de Deus voltou ao céu após completar, né? Após completar a obra de redenção, onde continua intercedendo. Então, ele é o intercessor que desceu do céu, ele é o intercessor que ofereceu a sua vida em resgate, em nossa redenção, e ele é o intercessor que continua junto ao Pai intercedendo por nós até os dias de hoje. Que maravilha, né? Bom, o intercessor que desceu do céu. O intercessor que desceu do céu fala do sacrifício perfeito de Cristo, que substituiu o sacrifício oferecido pelos sacerdotes, que eram desprovidos do poder de purificar pecados e redimir o povo. Entende então que o sacrifício de Cristo é perfeito e substitui o sacrifício que eram feitos ali pelos sacerdotes, né? Porque os sacerdotes
eram homens falhos, homens pecadores, e antes deles oferecerem o sacrifício pelo povo, eles tinham que oferecer sacrifício por si próprio. Então, por que o sacrifício de Cristo é perfeito? Porque ele não tinha pecado, tá? E ele não precisou oferecer sacrifício por si só. Tá? E o único sacrifício de Cristo, uma vez feito, não há necessidade mais, tá? Que se fique fazendo sacrifícios como era no Antigo Testamento. Claros até aqui? Bom, o intercessor junto ao trono do Pai. O sumo sacerdote do Antigo Testamento era responsável por oferecer sacrifício, como eu já disse, né? Primeiro pelos seus próprios pecados e depois o restante do povo. Mas Jesus, como nosso sumo sacerdote, ele não tinha pecado e, portanto, era-lhe dispensável o oferecimento de sacrifício por si mesmo. Então, este ponto é admiravelmente ressaltado na Epístola aos Hebreus. Vamos prosseguir? O intercessor que permanece junto ao trono do Pai. Então, após oferecer esse singular e perfeito sacrifício pela humanidade, Jesus assentou-se à destra de Deus, o Pai, onde permanece e continuamente intercede por nós. Isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, conforme Hebreus 7:25. Então, que maravilha, né? Jesus, como sumo sacerdote, ele ainda continua intercedendo por nós junto ao Pai. Tranquilos? Já aqui no texto 2, nós vamos falar agora dos primeiros leitores da Epístola aos Hebreus, para quem é destinada esta epístola e quem foram então os seus primeiros leitores. Tranquilos? Vamos lá. Bom, originalmente a Epístola aos Hebreus foi uma carta destinada a um grupo de crentes, olha só que interessante, para um grupo de crentes sob perseguição religiosa por parte dos próprios patrícios, os judeus. Entende? Então, a Epístola aos Hebreus ela é destinada a um grupo de crentes que estavam sendo perseguidos, né? Um grupo de crentes cristãos judeus, né? Que estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus. E qual era aqui o motivo da perseguição? Esses judeus queriam que os cristãos judeus voltassem à prática da lei do Antigo Testamento. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai esclarecer. Na verdade, o propósito dele aqui é fortalecer esses crentes fracos, né? De uma certa forma, não ceder essa tentação. Então, por isso que ele vai falar da superioridade de Cristo, enfim, nós vamos ver isso aí, tá ok? Bom, os primeiros leitores, então, este livro, ele foi destinado originalmente aos cristãos de Roma, tá? Provavelmente aos judeus de idioma grego que viviam fora da Palestina. Olha mais que interessante. Os destinatários podem ter sido igrejas em lares da comunidade cristã de Roma, das quais estavam a ponto de abandonar a fé em Jesus e voltar à antiga fé judaica. Então se percebe que o povo aqui, para qual foi escrito, eram para judeus que não habitavam na Palestina, mas que habitavam em Roma e que de alguma forma estavam sendo duramente perseguidos, né, presos, seus bens confiscados, e eles estavam sendo pressionados a abandonar a fé em Cristo. Deus vai escrever para fortalecer a fé desse povo aí. Tranquilos? Nem todas as pessoas que se chegam a Cristo provêm do paganismo, ok? Conheciam bem estes
para a qual foi destinado a palavra, a epístola, eram pessoas que conheciam a lei de Deus, eles procuravam viver de maneira a agradá-lo, e porém só depois é que os hebreus aceitaram Jesus como Messias e Salvador. Então, nem sempre, né, a, a palavra de Deus, né, ela é direcionada somente aos aquelas pessoas que não conhecem. Nesse caso aqui, ela também é direcionada para quem conhece também a palavra de Deus, tá ok? Bom, aí nós temos cristãos perseguidos, né, nos tempos inaugurais do cristianismo. Os primeiros discípulos de Jesus sofreram grande perseguição. E ainda no tempo em que o autor desta epístola escreveu, muitos se encontravam em prisões. É aqui que eu falei, né? Eles estavam presos, os seus bens eram confiscados, entende? Então, debaixo dessa pressão, muitos, já não aguentando mais a situação, estavam querendo voltar às práticas do Antigo Testamento, né? Bom, aí nós temos os cristãos desapontados, né? Esses cristãos que a princípio aceitaram a perseguição e o sofrimento sem se queixarem, logo perderam o entusiasmo, dando lugar ao desânimo. Tá? Então, esses cristãos desapontados, logo eles aceitaram a perseguição, tranquilos, mas logo não, eles perderam o entusiasmo, entrou o desânimo. Tá? E aí, por negligenciarem a compreensão da palavra de Deus, então se percebe que para esse grupo a qual está sendo destinada essa epístola é um grupo de pessoas que estavam o quê? Vacilante na fé. Eles estavam negligenciando a palavra de Deus. Isso serve também para os dias de hoje, para os cristãos de hoje, que se de alguma forma eles também negligenciarem, e o que mais estamos vendo nos dias de hoje é crentes, né, que outrora eram fervorosos, eram cheios do Espírito Santo, estão aí dando lugar à carne, né, se adaptando ao sistema mundano de viver. Então eles estão de uma certa forma estão negligenciando a palavra de Deus e correm um grande risco, né? Eles possuem uma fé vacilante, tá? Então a sua fé era vacilante, né? Não era aquela fé firme, verdadeira. Tranquilos? Bom, devido a isso, então, facilitava o que? A naufragarem na vida espiritual, tá? Ao verem-se perseguidos. Tranquilos? Então, está aí o propósito de Hebreus, né? Já aqui, então, no texto 3, nós vamos ver o propósito da epístola aos Hebreus. Quando o autor escreveu essa epístola, o que ele tinha em mente, do que ele estava pensando. Tranquilos? Vamos lá então. Bom, Hebreus foi escrito principalmente para os cristãos judeus que estavam sob perseguição e esmorecimento. O escritor, ele procura fortalecê-los na fé em Cristo, demonstrando cuidadosamente a superioridade e a finalidade da revelação e da redenção da parte de Deus em Cristo Jesus. Então, quando nós lemos a Epístola aos Hebreus, nós entendemos que esse autor, ele atua aqui como um pastorzão, né? Um pastor que está orientando o seu rebanho, trazendo uma palavra de fortalecimento, mostrando a superioridade de Cristo, que Cristo é maior que Moisés, Cristo é maior que o antigo concerto, Cristo é maior que os profetas, Cristo é maior que os anjos, né? E ele está querendo dizer aqui que se eles estão querendo voltar para estas práticas antigas, que perdeu o seu valor, que ela se cumpriu tudo em Cristo.
E o autor também vai querer dizer para eles, não só isso, mas que se eles insistirem nessa questão, eles vão sofrer o juízo de Deus, eles vão sofrer a condenação pelo ato de rebeldia e desobediência a Deus. Tranquilos? Prosseguindo aí então. Então demonstra que as disposições divinas para a redenção vista no antigo concerto cumpriram-se e tornaram-se obsoletas, olha o que eu disse, né? Pela vinda de Jesus e pelo o estabelecimento de um novo concerto mediante a sua morte vicária. Olha só o que o autor está tentando colocar na cabeça desse povo, né? Então o escritor anima os seus leitores a manterem firme a sua confissão de Cristo até o fim, tá? A prosseguirem para a maturidade espiritual, e não volverem ao estado de condenação caso abandone a fé em Jesus Cristo. Fortalece, correto? Ele procura trazer um ânimo, um incentivo, mas também alerta o perigo que é abandonar a fé em Cristo. Temos cuidado. Então, diante de tudo isso, se percebe que a epístola aos Hebreus fala da fraqueza dos judeus cristãos. Tranquilos? Isso aí mesmo. Já o texto 4, o autor e a data da epístola aos Hebreus. Isso aqui é muito interessante. Então vamos lá. Não se sabe ao certo quem foi o autor que Deus usou para escrever a epístola aos Hebreus. Diferentemente das outras epístolas, né, que geralmente é iniciada ali com o nome do autor, de quem está escrevendo, para quem a carta é destinada, Hebreus não tem nada disso. E pelo fato do livro de Hebreus não ter em sua própria escritura o nome de quem escreveu, dá margem, né, para os estudiosos, os teólogos citarem diversos nomes de quem poderia ter escrito o livro, tá ok? Então vamos lá. Tudo indica que o escritor era bem conhecido dos seus primeiros leitores, tá? Olha só as características aí. Bom, é possível que o escritor da epístola aos Hebreus tenha sido um judeu, preste muita atenção nisso, que alguns estudiosos vão citar alguns nomes, né? E especificamente de pessoas que não é judeu. Provavelmente era um judeu cristão, um judeu cristão, né? Uma vez que ele se identifica com os leitores para os quais a epístola é enviada, e você pode conferir aí o texto, tá? Que possuísse um notável conhecimento sistemático da religião judaica, se percebe que ele tem muito conhecimento das leis judaicas, né? E é provável também que ele tenha viajado com Timóteo, pois o menciona como companhia em um contexto em Roma, conforme Hebreus 13 e 23. Muito interessante isso aqui, né, irmãos? Bom, feito isso, dito isso, a maioria dos comentadores bíblicos sustenta a posição de que Paulo seja o autor da epístola aos Hebreus. Para justificarem, apresentam as seguintes razões. Vamos lá. Primeiro, eles vão dizer o seguinte: a referência a Timóteo, companheiro de Paulo, em 13:23, que vai dizer o seguinte, né? Saber que já está solto o irmão Timóteo. Então, Timóteo, ele se torna um companheiro de Paulo também em suas viagens, e Hebreus vai citar o nome de Timóteo aqui. Então, eles correlacionam essa passagem bíblica para dar argumento de que Paulo foi o escritor de Hebreus. Tranquilo, irmãos? Vamos lá. Então, o livro contém muitas
proposituras semelhantes às de Paulo. Por exemplo, o meu justo viverá da fé, Hebreus 10, 38. Né? Então, são expressão costumeiras de Paulo em suas epístolas. Então, eles vão tirar essa base. Aí, Pedro afirma que Paulo escreveu algumas coisas difíceis, né, de entender, 2 de Pedro 3, 15, 16, possivelmente referindo-se à epístola aos Hebreus. Possivelmente, tá, irmãos? Tá? Então, possivelmente. O escritor demonstra ser grande conhecedor das escrituras judaicas e ninguém melhor que Paulo nessa questão. Então, nós estamos apresentando aqui argumentos para quem defende que Paulo é o autor da epístola aos Hebreus, tá? Vamos lá então. Então a tradição da igreja indica Paulo como autor, ok? Vamos lá então. Por outro lado, existem posições contrárias sobre ser esta a epístola de autoria de Paulo. Por exemplo, olha só, o livro não contém nem o nome de Paulo, nem a saudação costumeira, elemento sempre encontrado nas suas epístolas. Então, quem defende que a autoria de Hebreus não é de Paulo, ele vai apresentar esses argumentos. Olha, Paulo, quando escreve as suas epístolas, geralmente vem nela, né, uma forma costumeira de saudar aos irmãos, daquela forma que ele sempre está acostumado. Já em Hebreus nós não encontramos isso. Ok? Vamos lá. A forma e o estilo da escrita do livro são, às vezes, diferentes dos empregados pelo apóstolo em suas epístolas. Ou seja, nós vamos encontrar em Hebreus algumas características literárias que ela se iguala, né, ao que Paulo está acostumado a fazer, porém elas vão se divergir também. Por isso que fica difícil, tá ok? Então Paulo declara ser apóstolo dos gentios, enquanto esta epístola é direcionada aos judeus. Mas sabemos, no entanto, que ele foi chamado para anunciar Jesus a todos, judeus como gentios, como ele fez muito bem isso, né? Então ele tinha um profundo anseio pela salvação dos judeus, conforme Romanos, capítulo 9, do 1 ao 3. Tranquilos? Bom, outros possíveis autores da epístola. Outros vão dizer Lucas ser um autor da epístola aos Hebreus. Como nós vimos no começo, né, sobre algumas referências, dizem que o autor tinha uma afinidade com a lei, possivelmente um judeu. Lucas, ele não é judeu, que é grego, ok? Bom, mas sabemos, alguns chamando os pais da igreja acham que Lucas teria escrito sobre a influência de Paulo. E sabemos com certeza que Lucas ele escreveu o terceiro evangelho, que traz o seu nome, né? E o livro de Atos, que Atos seria então uma continuação do evangelho escrito por Lucas. Isso aí nós sabemos. Bom, estes livros têm um estilo semelhante ao usado no livro de Hebreus, e como aqueles não indicam o seu autor. Tranquilos? Então, há aqueles que defendem que Paulo é o autor, pessoas discordam disso, outros vão dizer que foi Lucas, outros vão dizer que é Barnabé, outro nome sugerido como possível autor da epístola aos Hebreus é Barnabé, por haver ele servido como companheiro de Paulo e Timóteo em viagens missionárias. Meus irmãos, então de fato Barnabé era um judeu espiritualmente qualificado para escrever esse livro. Bagagem para isso ele tinha, tá ok? Vamos lá então. Outros vão dizer que era Apolo. A Bíblia afirma ser ele um profundo conhecedor das Escrituras, tá? Além de dotado de singular eloquência ao comunicar o Evangelho, conforme Atos 18 e 24. Esta epístola foi escrita no grego, mais expressivo da Bíblia. O autor foi inegavelmente poderoso nas Escrituras. Nós temos aí quem defende que Paulo é o escritor,
que Lucas é o escritor, que Barnabé é o escritor e que Apolo também é um dos possíveis candidatos a ser o escritor de Hebreus. Tranquilos? Vamos lá. Já a data da Epístola aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus ela foi escrita entre os anos 64 a 70 depois de Cristo, isso aproximadamente, porque outro grupo de estudiosos vão apontar aí uma outra data, vão apontar de 67 a 69 a.C. Então, visto que data ela é aproximadamente, não é exata, então dá margem aí para se fazer essas diferenças, ok? Já no capítulo 5, partindo aí para o final do estudo, um esboço da Epístola aos Hebreus, é como uma visão global aqui, geral de tudo, né? Então vamos lá. Tema, já falamos, superioridade de Cristo, podendo também ser outras, né? Então, comparação, nós temos aqui então, no livro de Hebreus, a comparação entre a revelação divina dada mediante os profetas e anjos e a que foi trazida pessoalmente por Cristo. Tranquilos? E nós aprendemos com isso que Cristo é superior aos anjos. Nós temos uma advertência que não devemos negligenciar, né? Não negligencie a salvação. E como estímulo aqui, somos membros da família de Deus. Tá? Prosseguindo aí então. Comparação entre Moisés e a profecia e o que Cristo oferece. Tem como doutrina, né? Cristo é superior a Moisés. Tem aqui uma advertência: não abandonem o repouso de Cristo, que Cristo nos oferece. O estímulo: considerem a palavra de Deus viva e eficaz, conforme Hebreus 4 e 12. Tranquilos? Comparação entre a ordem sacerdotal de Arão e a de Cristo. Aprendemos com isso que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Arão. Você percebe que ele está fazendo aqui uma comparação entre Cristo, né, e Arão, Cristo e Moisés, ok? Por quê? Ele está falando da superioridade. Ele está falando que Cristo é superior a tudo isso. Então, não adianta querer voltar para uma prática antiga que se ela perdeu o valor, como já dissemos aqui, porque se cumpriu tudo em Cristo, tá ok? Então, confie nas promessas divinas, tá? Então, aqui, tá, nós encerramos, né, aqui a nossa aula, ok? Eu desejo a vocês aí, né, um ótimo estudo. Você pode aí conferir no livro, tá ok? Nós temos aí em cada slide que eu coloquei o número da página do livro, você pode conferir então. Uma ótima semana a todos. Semana que vem estaremos aqui então com mais um estudo. Fiquem com Deus.